Calado TV. Hoje eu vou voltar aqui ao tema nazismo, porque alguns assinantes me escreveram me perguntando sobre o lema do nazismo, dos campos de concentração, que era Arbeit macht frei, ou seja, o trabalho liberta. Eles perguntaram por que, há poucos dias atrás, o governo, a Secretaria de Comunicação do Planalto, da Presidência aí do Brasil, divulgou um vídeo com informações do coronavírus, onde tinha a frase: o trabalho, a união e a verdade nos libertarão. No vídeo estava essa frase. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se foi intencional ou se não foi. Eu não vou comentar sobre isso. Eu quero comentar sobre o que me perguntaram, que é se havia essa frase nos campos de concentração. A resposta é sim. Essa frase é muito conhecida, aliás, é conhecida mundialmente. Uma frase que marcou muito essa parte da história, porque as pessoas remetem obviamente, a milhões de mortes. Não só essa frase, como também tinha uma outra que era Jeden Dasein, que era também de um outro campo de concentração, mas como o Arbeit macht frei o trabalho liberta, foi de mais campos de concentração, então essa frase é ainda mais forte do que a outra. Eu vou falar um pouco da história das frases para vocês e também dos campos de concentração, principalmente do Dachau, que foi o que eu fui mais vezes, e eu não falei em nenhum vídeo para vocês mais detalhados sobre o Dachau. Se escreve Dachau, mas se fala Dachau em alemão, tá? Por isso que eu tô falando Dachau. Essa frase, gente, é uma frase cínica, que era pregada na porta, na grade mesmo. Ela é pregada na grade, vocês podem... Vou tentar colocar a foto aí no vídeo para vocês. Arbeit significa em alemão trabalho, macht significa o verbo fazer, e frei significa livre. Então, o trabalho faz livre, ou o trabalho liberta. Na verdade, se for traduzir no português correto, é o trabalho liberta. Essa frase, gente, está nos campos de concentração, era a frase, a abertura dos campos de concentração, que foram o Auschwitz, na Polônia, o Dachau, que é o que eu fui, que é muito perto de Munique, Sachsenhausen, que eu nunca fui, mas é na Alemanha também, e Flossenbürg. Rudolf Höss foi o comandante do campo de concentração de Auschwitz, e ele instalou essa frase lá, dizendo para as vítimas, para os prisioneiros, né, que o trabalho os libertaria. Um cinismo danado, porque ele já sabia que os prisioneiros estavam ali para serem executados, para serem bastante usados e depois executados. Mas, na verdade, era para disfarçar essa frase, né, porque era uma zombaria com a cara deles, na verdade. Os nazistas botavam essa frase só para minimizar, eu nem sei o quê, porque os judeus também não eram burros, eles estavam ali trabalhando como escravos, eles sabiam que aquilo ali não ia libertar eles, né? Então era mais uma zombaria mesmo com eles. Vou contar rápido o outro lema também que fazia parte dos campos de concentração, do campo de concentração de Buchenwald, o Jeden Dasein, que significa, ao pé da letra, a cada um o que merece, cada um com o seu, mais ou menos assim. O Buchenwald foi construído em 1937 pelos nazistas, a 7 quilômetros de Weimar, na Alemanha. O lema foi colocado no portão principal do campo. Esse campo de Buchenwald foram construídos por um ex-aluno comunista que foi preso pelos nazistas. Ele estudava na escola de arte Bauhaus e ele construiu esse portão de Buchenwald. Gente, mais de 50 mil pessoas morreram só nesse campo de concentração de Buchenwald. Essa frase, Jeden Dasein, foi usada muito antes do nazismo como um símbolo de tolerância, de respeito, tanto a si mesmo quanto ao próximo. Mas depois do nazismo foi completamente abolida, não pode ser usada em campanhas, não pode ser usada em lugar nenhum, porque ela remete também à tristeza, a esse extermínio todo. Então, agora eu quero falar um pouco do Dachau, que é o campo de concentração que eu fui várias vezes. Gente, quando a gente entra, tem a parte onde a entrada é gratuita, claro, é aberto todos os dias, a entrada é gratuita, mas você paga pelo fone de ouvido que conta a história
do campo de concentração todo, que tem vários idiomas. Não é obrigado, se você não quiser ter uma narrativa no fone de ouvido, você simplesmente não precisa. Mas é a única coisa que você paga. Tem um restaurantezinho também fora do campo de concentração, onde você pode, porque o campo de concentração é muito grande, é uma viagem também para chegar lá, então você acaba ficando com fome. Então tem um restaurante barato, tranquilo, a gente come lá, entendeu? E vê o campo de concentração o dia inteiro. Eu estou contando os detalhes só para vocês imaginarem como é realmente lá. Então, você pode pegar o metrô na cidade de Munique, você tem uma estação chamada Dachau do metrô, só que aí você tem que ainda pegar um ônibus para ir até o campo, porque o campo é um pouco afastadinho, né, de onde é o local do metrô. Dachau é uma cidade pequena, mas é uma cidade muito bonitinha. Você tem os Alpes bávaros, pode ver da cidade. Então, depois que você visitar o campo, você pode dar uma passada na cidade para ver. Eu nem olhei nada. Você sai, na verdade, tão abatida que você só quer ir para casa, você fica pensando o dia inteiro naquilo. É realmente uma experiência muito importante, muito enriquecedora. Você sai de lá realmente com muito mais noção do que foi esse terror, que foi o nazismo, mas é deprimente, você sai deprimido, claro. Então nem tem clima de sair de lá para passear. Você sai de lá e você só quer ir para casa. Mas eu estou contando tudo isso para vocês terem mais uma dimensão do que é. Você chega então, aí tem um espaço enorme para você andar, e aí você pega o seu fone, tem sempre fila, porque é visitado por pessoas do mundo todo, todos os dias. Então você tem uma fila enorme que você espera, e esse fone você tem vários idiomas, você tem português, você tem inglês, em alemão, você tem vários idiomas, então não tem problema com relação se você não falar alemão, você não vai ter problema por causa disso. Dachau é uma cidade muito conhecida, infelizmente, no exterior, infelizmente, exatamente por causa porque foi um campo de concentração, porque teve um campo de concentração lá. Então é uma cidade muito conhecida, é uma das cidades alemãs mais conhecidas no mundo todo. Em 1933, menos de 2 meses depois que o Hitler assumiu o poder, ele mandou construir o primeiro campo de concentração, que foi o Dachau. A princípio, ele usava esse complexo para prender adversários políticos. Depois, em 1935, ou seja, 2 anos depois de construído, ele enviou para lá testemunhas de Jeová, homossexuais e presos já condenados. Então foi assim, gradativo. Primeiro foi prisioneiros políticos, depois 2 anos depois testemunha de Jeová, homossexuais e presos que já tinham sido condenados. 3 anos depois, ou seja, em 1936, ele manda para lá prisioneiros judeus, principalmente do oeste e do sul da Alemanha, porque estava perto, né? Passaram a ser transportados para lá. Segundo registros, 206 mil pessoas foram encarceradas nesse campo de concentração. 206 mil pessoas. Este campo também foi o primeiro a ser libertado pelas tropas de aliados. Em 29 de abril de 1945, soldados americanos encontraram ali 32 mil pessoas em situação deplorável. Após a guerra, eles começaram a demolir, né, o campo de concentração. Eles pensaram, vamos acabar com isso aqui. Mas aí, por sorte, eles mudaram de ideia e resolveram reconstruir parcialmente para poder mostrar para as pessoas os estragos do nazismo. Então, foi parcialmente reconstruído e transformado em monumento para poder as pessoas verem o que aconteceu. Como é que é lá? Como é que é esse campo de concentração, gente? Gente, é muito grande, muito grande. Você entra e tem esse portão de grade escrito bem grande, bem na frente, escrito Arbeit macht frei, o trabalho liberta. E aí você entra, você vê as marcações dos alojamentos.
porque eram 30 alojamentos que tinham, sendo que eles demoliram, não existem esses alojamentos para vocês verem, eles demoliram, mas tem as marcações no chão, sendo que só que eles reconstruíram 2 alojamentos, e aí você pode ver, você pode visitar e ver, além do museu que tem museu, tem exposição, eu até anotei para não esquecer. Olha, os muros são altos, eu anotei aqui, os muros são altos, com torres, com arames farpados, o museu é dentro do campo, existe exposição que conta a história do campo, o acervo é enorme, gente, tem jornais, tem roupa, tem panfletos, tem fotos, tem livros, tem documentos, objetos, diversos objetos, muitas fotos, tem história, algumas pessoas a gente pode ver a história delas, né, o nome delas, cartas também de prisioneiros, uma sala de audiovisual onde você pode ver um filme, um documentário com imagens reais, imagens daquela época, você vê, e também depois, né, que acabou, depoimentos, mas a maior parte é de imagens daquela época, e também tem em várias seções em várias línguas, né, não só em alemão, como tem em inglês também, tem em espanhol. Me lembro que o dia que eu fui lá tinha também em espanhol. No lado externo tem o monumento às vítimas, né, um muro grande, um monumento às vítimas. Pode ir para a entrada principal, a original, que é essa exatamente do portão que eu falei para vocês. O que os presos faziam? Muitos presos eram cedidos para indústrias para trabalhar de graça, ou seja, era trabalho escravo, sendo que era trabalho escravo ainda sofrendo, né? Porque não é dizer assim, era trabalho escravo e eles tinham vida boa, não. Além de não ganhar nada, eles ainda sofriam com tortura. Vários exemplos macabros, tortura, falta de comida. Vocês verem as fotos dos judeus que morreram nos campos de concentração, eram só pele e osso, gente. Muita tortura, muita maldade, muita desumanidade mesmo. Muito desumano o que os nazistas fizeram com eles. Eles também eram cedidos para serviços de rua, para limpar as ruas da cidade de Dachau. Claro, os outros campos de concentração faziam isso também com suas devidas cidades. Além desses 30 alojamentos que eu falei, também tinham 2 enfermarias no campo de concentração e uma cantina. Mas, como eu falei para vocês, eles demoliram, a gente não pode ver essa enfermaria, essa cantina. A gente pode ver o banheiro, os dormitórios, o crematório, onde eles cremavam os corpos. A câmara de gás era uma sala onde eles diziam que era o chuveiro público, era o chuveiro coletivo. Eles não diziam para o judeu, vou levar vocês para a câmara de gás. Não, eles diziam para os judeus, vocês vão tomar banho. E aí matavam na câmara de gás. Na verdade, não era uma sala para tomar banho, e sim uma sala de câmara de gás. Além disso, também tem memoriais, bem perto de onde eu falei que as camas são marcadas, tem memoriais, tem um memorial católico, tem um memorial israelita, também evangélico. Os crematórios foram construídos entre 1940, só a nível de curiosidade, e 1942. Para encerrar esse vídeo, espero que tenha acrescentado alguma coisa aí, mais informações para vocês, quanto mais melhor. Eu queria dizer que é importante não banalizar essas frases, porque são frases que marcam muitas pessoas, marcaram uma história. Eu estava lendo outro dia uma reportagem sobre estudantes na Suíça, aqui da Suíça, que me deixou chocada, porque essa reportagem dizia que 59% dos estudantes, só 59% sabiam que essa frase remetia ao nazismo. Os outros 40%, praticamente, não. Ou seja, eu acho muita coisa. Isso que estão perto da Alemanha não conhecem, nem todos conhecem, estudantes. Imagina no Brasil, que é tão longe, é uma realidade, o nazismo é uma realidade, foi uma realidade tão longe do Brasil. A gente tem que tomar cuidado sim com essas frases, tem que tomar muito cuidado, porque são frases que remetem a um extermínio, gente. Milhões de pessoas morreram nessa fase. Então, remete a um extermínio, remete a um genocídio.
tem que tomar cuidado, não banalizar, não achar normal falar esse tipo de coisa, nem brincando, não tem graça nenhuma. E assim, e se informem, né? Se informem, pesquisem. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, pergunte, né? Pergunte antes de sair por aí divulgando slogans, como por exemplo esses estudantes, nessa reportagem que eu vi, eles colocavam hashtag embaixo de foto do trabalho e divulgando o ambiente de trabalho com essa hashtag, né, Arbeitsmarktfrei. Quer dizer, sem saber, estúpido, sem saber que remete ao nazismo. Então tem que tomar cuidado, tem que se informar, porque são frases que ofendem, que machucam. Talvez para mim, para você, seja uma realidade muito, muito distante, mas para muitas pessoas é muito recente, gente. 75 anos não é nada. Para muitas pessoas, lembra o pai que morreu, o avô que morreu, lembra a própria pessoa que passou por lá, o sofrimento dela, a pessoa que saiu depois da guerra e foi para outro, teve que mudar de país. Tem até gente que passou pela Alemanha, que estava na Alemanha nesse período, que foi até para o Brasil. Muitos alemães foram para o Brasil nesse período, depois do pós-guerra. Então, assim, é muito importante tomar cuidado, não ignorar fatos, não ignorar informações, pesquisar, para não dar bandeira, para não falar besteira, não banalizar uma coisa tão importante, um fato tão importante como esse. As palavras têm poder e essas ofendem a condição humana. Se esse vídeo te ajudou, te acrescentou, eu peço para você compartilhe, porque aí mais gente vai ficar sabendo dessa informação. Compartilhe. Curta também, que me ajuda também no canal a produzir mais conteúdo. E, se possível também, assim, se te interessou, assine, porque eu vou voltar a temas parecidos aqui constantemente, tá bom? Obrigada, então. Fiquem com saúde e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.